Se você pegar uma colher de sal e colocar em um copo d'água, certamente ficará um líquido salgado e de difícil ingestão. Mas se pegar a mesma colher e jogar nas águas de um lago, será imperceptível. E se o sal for jogado na água do mar, então não fará a menor diferença, porque as águas do mar já são salgadas. Esta analogia nos remete às condições que cada um de nós vivemos. É preciso que conheçamos a nossa realidade. Trazemos carregados em nossos DNAs muitas características, tantas outras são fixadas pelo ambiente externo e pelas experiências que vivemos. Uma pessoa, por exemplo, com diabetes, se comer uma barra de chocolate, muito provavelmente irá sofrer alterações significativas em sua taxa de glicemia. Já alguém que não sofre esse distúrbio, a barra de chocolate, embora não muito saudável, não irá alterar de forma significativa a taxa de glicemia. E o diabético, ainda que tenha que ter este controle por toda a vida, poderá ter refeições saborosas e que lhe deem grande satisfação. Caberá a ele decidir entre reclamar, sofrer, comer doces e piorar seu estado, ou reagir, buscando novos cardápios e novos tipos de ingredientes nutricionais como a maior das motivações. Somente a motivação para não comer doces é pouco para quem terá a vida toda que manter este controle. Será preciso estratégia e atitude que enviem para o cérebro informações constantes de que tudo bem não comer uma barra de chocolate ou um copo de refrigerante. Existem outras opções saudáveis e se faz necessário retreinar o paladar. Isso porque a vida pode ter muitas situações de prazer, respeitando-se a individualidade e a situação que cada um de nós vivemos. Da mesma forma, um indivíduo que se encontra em recuperação por alcoolismo, se passar em frente a um bar que frequentava, certamente seu cérebro irá traduzir como lembranças boas e ele terá grande apelo para entrar, beber e ter uma recaída. Já alguém que não tem nenhum problema com bebida alcoólica irá passar de frente a bares e restaurantes e nem mesmo irá perceber que o estabelecimento vende estas bebidas. De modo que cada um de nós está exposto a situações adversas que precisam ser enfrentadas com respeito à individualidade, sem minimizar a situação, mas também sem jogar a toalha, porque todo sofrimento pode ser vencido. De fato, essas lutas são diárias, mas batalhas que podem ser enfrentadas e vencidas com inteligência emocional e motivação baseada em atitude. Parece pouco não passar de frente a um bar para aquele que luta contra o alcoolismo, mas a recaída não tem nada de pouco, e sim um grande retrocesso. Então, não passar frente a bares é uma questão de inteligência emocional e autopreservação dos objetivos. Imaginemos outra pessoa que trava uma guerra contra a obesidade. Este indivíduo deve, sem sombra de dúvidas, recusar convites para eventos, por exemplo, em rodízio de pizza. Outras pessoas podem participar destes eventos com estas refeições, mesmo porque não são obesas. É bom lembrar que a dor e os problemas de cada um têm o peso e a medida que cada um consegue absorver e lutar. E podemos ter certeza que, assim como eu e você, todas as pessoas possuem situações agudas ou crônicas contra as quais precisam vigiar-se diariamente, exigem estratégias e atitudes que não seja auto-boicotar nossas próprias metas. Você não está sozinho e nem tampouco é o único na batalha que trava. São muitas pessoas, por exemplo, em toda parte do mundo, com diabetes ou acima do peso, e que podem estar procurando companhias para frequentar lugares diferentes, em que a refeição e a reeducação alimentar seja uma premissa. E você poderá se sentir entusiasmado, motivado
e feliz fazendo parte de um grupo que respeite também suas necessidades físicas e as indicações médicas. Se você estiver ao lado de alguém que sofre de distúrbios como ansiedade e depressão, no momento de um episódio e lhe disser uma frase assertiva, que é um belo clichê, como "fique calmo", certamente essa pessoa nem irá perceber a sua frase. Mas se a situação ocorrer com alguém que não tem esta patologia, mas está ansioso aguardando, por exemplo, um telefonema importante, é bem provável que a mesma frase irá surtir bons efeitos. Lembre-se que o copo de água com sal é o cenário para o indivíduo com ansiedade e ele não irá diluir a frase "fique calmo" com um gosto que não seja salgado, caso o seu distúrbio seja crônico. Já aquela pessoa ansiosa temporariamente por uma situação específica que vive, é o lago, que mesmo recebendo uma colher de sal, tem muita estrutura para diluir e absorver a sugestão de ficar calmo e empregá-la para não gerar estragos emocionais. As situações que vivenciamos, sejam elas temporárias ou patologias permanentes, podem ser limitantes, mas nunca serão restritivas. Todos podemos buscar ferramentas e outras alternativas para o enfrentamento e uma vida com mais saúde e equilíbrio mental. Imagine-se agora dizendo para alguém triste que ele deve reagir e seguir em frente. Um belo conselho. A mesma narrativa terá um peso muito diferente se você estiver dizendo isso para uma mãe que perdeu o seu filho e está em luto, numa tristeza sem fim. Ajudas e redes de apoio são importantes e eu diria que fundamentais. Tratamentos medicamentosos, em muitos casos, são imprescindíveis. Mas aquele que precisa de ajuda, inicialmente precisa se ajudar, conhecer a si próprio, não negar os problemas que enfrenta. Milhares de vídeos na internet preconizam estratégias motivacionais e são de fato bem interessantes. O que não nos dizem é que não são, na realidade, mágicas para reprogramar o cérebro apenas repetindo ou escrevendo narrativas de sonhos e desejos. Não nos explicam de que ouvir durante a noite mensagens relaxantes não irá garantir a eliminação da ansiedade no dia seguinte. São narrativas, aliás, como estas, que romantizam os problemas, não geram a tal solução mágica e acabam se tornando vitaminas para a maior frustração. Praticamente nada, nem mesmo as medicações, irão, por exemplo, eliminar a ansiedade. Não permitem também que o dependente químico deixe de ficar alerta 100% do seu dia. Nem substituem a tristeza do luto por alegrias comuns. Ou que alguém com sobrepeso, mesmo após uma cirurgia bariátrica, não possa voltar a ter fome e aumentar o peso já perdido. Todos estes enfrentamentos precisam de ferramentas, amor e coragem. E podemos não eliminar as causas, mas podemos sim diminuir a frequência e a intensidade com que o problema acontece. Para que seja possível, primeiramente você precisa querer ficar melhor do que está, doer menos, entristecer menos, assustar menos, se estressar menos, ceder menos aos impulsos, oscilar menos o humor, suportar mais a saudade e assim tantos outros exemplos. Toda motivação tem que vir da nossa força interior, não apenas de esperar que um milagre da mudança ocorra, mas sim da nossa resistência frente aos gatilhos que nos jogam para o problema de forma aguda e com mais frequência. O gatilho pode ser o chocolate, pode ser passar frente a um bar. O gatilho pode ser um convite para um rodízio de pizza. O gatilho pode ser ouvir uma música triste.
O gatilho pode ser ouvir uma negativa de alguém. É como fugir de cenários e situações que vão piorar nosso quadro. Se você tem um machucado em fase de cicatrização e bater sobre este ferimento, certamente ele irá abrir e você experimentará muita dor. Então, para proteger a área atingida, você coloca um curativo, precavendo-se de batidas ou de substâncias prejudiciais. Precisamos, de forma individualizada e com muito autoconhecimento, encontrar o curativo para cada um dos nossos gatilhos, seja evitando algum ambiente, seja potencializando outros ambientes mais favoráveis. O curativo pode ser abandonar antigos hábitos e desenvolver novas rotinas. A reversão dos gatilhos que disparam tristezas, depressões, ansiedade, estresse, desejo por algo e substâncias tóxicas, fome exacerbada, está na escolha de novos hábitos. Precisamos nos proteger. O veneno que porventura a vida nos dá ou já nos deu faz um efeito dilacerador porque o tomamos. Já o antídoto está naquilo que também a vida nos dá e podemos escolher por uma ingestão em altas doses e sem restrição. Se for ansiedade, tristeza, luto, depressão, luta contra o vício, abuse de apelos externos para recriar novos cenários favoráveis em seu cérebro, que irá absorver padrões diferentes, como paz, autocontrole, que até então seu cérebro não tinha como sendo algo consciente. Abuse da exposição ao ar livre, oxigene seu cérebro mais do que o usual. Se você tem tido insônia e falta de foco, abuse de atividades físicas. Neste contexto, seu cérebro irá produzir serotonina, que regula o sono, o apetite, a temperatura do corpo e, por consequência, atividades intelectuais. A endorfina é o hormônio responsável pelo bem-estar e bom humor. Então, se você tem bipolaridade ou vive uma grande tristeza, alimente-se com banana. Faça contatos físicos, mãos, pés, com elementos diversos de porosidade diferente, como areia, terra, grama, plantas, para que seja liberado na corrente sanguínea este hormônio da endorfina, aumentando a sensação de prazer e alegria. Procure rir e gargalhar. Esta é uma boa conduta também para liberar endorfina e diminuir o estresse. Caminhe em lugares com pouco ruído e gargalhe, mesmo sem vontade, lembrando-se de algo engraçado. São algumas indicações que, para surtirem efeito nada mágico, vão exigir atitudes nada passivas, mas que você não irá gastar mais do que 30 minutos do seu dia. E é importante essa ação todos os dias. Lembre-se que o mundo gira e a vida obedece.